Olá Brasil, olá minha amiga, meu amigo, muito obrigado você que me acompanha nesta tarde de... Hoje que dia que é? Hoje é quinta, gente? Sexta? De quinta-feira. Esse ano virando um ano desse jeito aqui, eu tô doidinho, viu? 1º de janeiro do ano de 2025, quinta-feira. Obrigado pelo carinho e respeito de estar aqui junto comigo já nesta tarde do dia 1º de janeiro. Você viu quanta coisa acontecendo no Brasil? Parece que Globo, CBN, Band, todos resolveram de fato tirar o coelho da cartola e colocar em cima. O bicho tá pegando. Eu convido você para estar junto comigo. Se você não assistiu os vídeos, tem vídeos aí para você assistir. Vamos juntos durante todo o ano. Um feliz ano de 2026 para você. Que Deus te abençoe, te ilumine, te proteja e te guarde. E eu quero contar com você aqui junto comigo todos os dias no canal, tá bom? Já deu like? Já compartilhou? Vamos pros vídeos. O bicho tá pegando no Brasil. Seja bem-vindo, ano de 2026. Vambora! Esse caminho daqui para frente ainda está um pouco obscuro, ainda é uma incógnita, no sentido de a gente ainda não sabe se Donald Trump vai fazer operações pontuais, como ele fez, por exemplo, com o Irã. Chegou ali, fez a operação, fez o que tinha que fazer e saiu. Já no caso da Venezuela, é um caso que envolve uma promessa de campanha que estava no topo da lista, que é a guerra implacável contra as drogas. São dezenas de milhares de americanos que morrem por overdose nos Estados Unidos todos os anos. E o presidente Donald Trump, ele segue nessa batida, principalmente quando o assunto é Venezuela e China. No caso da China, o fentanil. Nós ainda não sabemos a dimensão dessas operações, mas são operações que os americanos veem como uma guerra às drogas, mas ao mesmo tempo os americanos não querem o chamado boots on the ground, ou seja, soldados. Há relatos de que a CIA já estaria atuando dentro da Venezuela. O Piotr e eu tivemos uma longa conversa hoje no WhatsApp sobre Estados Unidos e operações secretas e o que o governo americano pode estar almejando. E aí entra a grande dúvida para os brasileiros: o que foi dado para Donald Trump? Já que a esquerda fala tanto em soberania, mas o que Lula deu para Donald Trump? Porque depois dessas operações, que abateram embarcações e ampliaram essa ofensiva contra a Venezuela, tanto operações que abateram embarcações como a Operação do Porto também, já há imagens dessa operação na internet, o Lula, amigo de Maduro, não fez nenhuma declaração. Então, é inconcebível para nós, a revogação da Magnitsky, no sentido porque nós sabemos o que Alexandre de Moraes está fazendo com o país, como ele é um violador de direitos humanos, mas nós ainda não sabemos, não entendemos a dimensão dos caminhos geopolíticos do presidente americano Donald Trump. Não sei se entenderemos, mas essa informação ainda está muito difícil de ser acessada. O que foi conversado, o que Lula deu, porque não tem como não falarmos de Venezuela sem colocarmos a amizade de Lula e Maduro nesse contexto. E Lula segue em silêncio. Mas fato, Cauti, é que os americanos veem essas operações como mais efetivas e mais palatáveis se elas forem pontuais, como foi a operação do Irã. O americano está, assim, exausto de ver cidadãos americanos e crianças também, adolescentes, sendo afetados pelas drogas. Segundo o blog do colunista Valdo Cruz, no G1, o clima no STF foi de tensão entre delegada da PF e juiz auxiliar de Toffoli, Carlos Vieira von Adamek. Uma das divergências surgiu quando, segundo o blog, o juiz auxiliar de Toffoli passou uma série de perguntas para a delegada, pedindo que ela fizesse aqueles questionamentos aos depoentes. Ela se recusou, dizendo que só podia fazer em seu nome as perguntas que considerasse adequadas. O juiz insistiu que ela seguisse a ordem. Diante do novo impasse, a delegada ligou para o diretor-geral da PF, Andrei Passos Rodrigues, para relatar o que estava acontecendo. Andrei afirmou que ela não podia fazer perguntas que não eram delas, a não ser que o ministro Toffoli consignasse em ata que aqueles questionamentos haviam sido formulados por ele. E ainda, segundo o blog, a delegada só admitiu fazer as perguntas de Toffoli depois que o ministro aceitou que fosse registrado que aquelas indagações eram dele. Desde o início deste mês, o caso que investiga fraudes envolvendo o Banco Master tramita em sigilo no Supremo
por determinação do ministro Dias Toffoli. No dia 24 de dezembro, ele decidiu por conta própria, sem pedidos da Polícia Federal nem Ministério Público, marcar essa acariação. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e o próprio Banco Central pediram para que a acariação fosse suspensa, alegando que nenhum depoimento tinha sido tomado. Toffoli negou os dois pedidos. Hoje, a acariação acabou sendo feita depois dos depoimentos. Por determinação do ministro Dias Toffoli, outras medidas podem ser adotadas a partir da apuração da Polícia Federal, que agora passa a ter acesso a mais detalhes e as versões de cada um, o que vai permitir também o cruzamento de informações com o material obtido na operação deflagrada no mês passado. Bruno. É isso. Vários desses jornalistas que estão fazendo essas matérias muito bem feitas, eles têm competência profissional, ou seja, não faziam antes porque não havia interesse. Ou seja, há quem pague o tipo de jornalismo que nós temos no Brasil. Veja só, eu vou voltar àquela matéria do Lauro Jardim, só para pegar um outro parágrafo para que você e a nossa audiência veja. Olha o que ele fala. Nós tivemos a situação do avião, né, do Toffoli viajando para assistir a final da Libertadores com um advogado interessado na causa do banco, mas, segundo ele, eles só falaram de futebol. E agora o Lauro Jardim, ele diz que o ministro Alexandre de Moraes foi nesse evento, que foi no final do ano passado, já com esse contrato milionário, que, aliás, houve alguns veículos de esquerda dizendo que esse contrato não existe, e agora já apareceu o contrato fisicamente mostrado nas redes sociais, com o texto especificando, inclusive, a parte tributária, em que a Viviane, o ministro Alexandre de Moraes e sua família receberiam 3 milhões líquidos, já especificado quem deveria recolher os impostos. Então você vê que o contrato ia a detalhes. Então o simples fato do ministro Alexandre de Moraes estar nesse jantar na casa do banqueiro, do dono do banco, já é suficiente, nem precisa a gente entrar nas insinuações do que estavam fazendo somente homens convidados para aquele jantar. Mas veja uma frasezinha que o Lauro Jardim coloca, o seguinte: segundo o relato de um dos participantes deste e de outros jantares na casa brasiliense de Vorcaro, eram noites de conversas amenas. Então você veja que quando eles querem, eles com toda a sutileza, eles obtêm as informações. E eu vou deixar para você, Paulo, não vamos aprofundar hoje, fica como você tem feito também, né, para nossa audiência, dizendo que existem informações dessa retirada da Lei Magnitsky que nós ainda não sabemos, que ainda estão vindo à tona. Mas eu vou colocar para você uma matéria de 25 de junho de 2025, matéria do Isto é Dinheiro. E vou colocar para a nossa audiência para dizer para vocês, fiquem atentos, porque tem muita coisa ainda por surgir. Olha só, o Banco Master anunciou sua entrada no Cross Border Interbank Payment System, o CIPS, o Sistema Interbancário de Pagamentos Internacionais da China, projetado para facilitar liquidações financeiras em moedas que não o dólar. Olha só, a medida posiciona o Banco Master, o banco como o único da América Latina a integrar essa rede de compensação, que vem ganhando importância como alternativa ao sistema tradicional do SWIFT, da infraestrutura da hegemonia do dólar. Então você veja que tem muitas coisas que estão vindo à tona agora, de conexões importantes. Agora nós já temos capital chinês colocado, e não podemos esquecer que quando ele estava decolando e foi preso, ele estava indo para os Emirados Árabes Unidos, ali para o Oriente Médio, segundo ele, porque havia um investidor internacional que compraria o banco, já que o Banco Central estava ali travando, estava melando a negociação com o BRB de Brasília, que jogaria no colo dos pagadores de impostos um banco estatal comprando um banco privado numa situação em que o Banco Central percebeu de total insolvência e faz essa intervenção e liquidação. Então você veja que tem muitos outros interesses subjacentes surgindo. Por isso eu tenho aconselhado, calma, vamos observar com calma, porque tem muito mais gente envolvida nessa transação e há interesses de grandes grupos poderosos que estão ali, desde a propaganda da Havaiana, que nós temos esses grupos por trás, também são os mesmos grupos que estão ligados a esse sistema financeiro que eu faço o desafio a você que me ouve. Eu te pergunto, você conhece algum banqueiro no Brasil que apoiou o Bolsonaro? Você conhece alguém do sistema da Faria Lima, dos grandes banqueiros, que não tenha apoiado Lula e caído no colo e que ganhe mais dinheiro durante os governos petistas? Então, preste atenção, essa briga é uma briga de cachorros grandes. Muita gente envolvida. E o PT
não pode, e o governo Lula não pode sair ileso dessa confusão. Vamos prestar atenção. E a Justiça derruba a decisão que tirou benefícios vitalícios de Jair Bolsonaro. A desembargadora federal Mônica Cifuentes, do Tribunal Regional Federal Barroso, parece que tem um respiro aí para o ex-presidente, essa desembargadora que considera justamente a realidade dele, uma pessoa idosa que tem aí um histórico de problemas de saúde, que continua fazendo sucessivas cirurgias, enfim, há um alívio de certa forma? Wellington, seu comentário sobre isso, a Fabi Barroso bem lembrou, acima da desembargadora há ministros, né? Então a pergunta que fica é até quando vai ficar essa decisão da desembargadora sobre esses direitos de Jair Bolsonaro? E ela deixou claro, inclusive, a desembargadora, que não causaria dano ao erário porque tem a ver com a dignidade de um ex-presidente da República. Tawane, quando o Lula esteve preso, o seu aparato foi mantido. Na época, foi dito que esse aparato que serve aos ex-presidentes da República são prerrogativas e não benesses. No caso do Bolsonaro, e além de toda essa questão de saúde, né, toda essa que a gente já está muito bem ciente, foi um presidente que combateu duramente o crime. Então, nós tivemos agora recentemente uma lei aprovada aqui em São Paulo para garantir escolta, por exemplo, a ex-agentes de segurança pública que tenham atuado contra o crime organizado, devido ao assassinato do ex-delegado de polícia, né, o Rui. Então, tem que ter isso em perspectiva também. Tá? É a segurança do presidente, além da sua família, que está em jogo. Então, tem esse aspecto. Claro, a gente ainda tem, né, o STJ, a gente ainda tem o Supremo Tribunal Federal, né? Foi uma ação popular do Pedro Rousseff, sobrinho da Dilma Rousseff, que gerou essa decisão liminar e agora foi cassado aí num agravo de instrumento, né? Então não foi nenhuma decisão de mérito, liminarmente se suspendeu os direitos do presidente. Agora, volta para o magistrado de origem, ele vai dar ali uma decisão de mérito e aí caberá aí até uma apelação, enfim, do próprio Pedro Rousseff, mas aí a gente sabe que sim, vai subindo essa escada, né? É uma questão que tende a chegar nos tribunais superiores, sim, e aí incide não a justiça, incide o fator político, né? Lamentavelmente, é esse o cenário que nós temos hoje, mas por hora um respiro de justiça nesse país. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like. Hoje, 30 de dezembro de 2025. Foi um ano muito difícil para todos nós. Agora, a esperança está chegando. Como vocês pensam que vai ser o 30 de dezembro de 2026, daqui a um ano? Estaremos nos preparando para várias posses, inclusive a do nosso presidente da República, Flávio Nantes Bolsonaro. Se prepare, acalma, acalenta teu coração, a gente vai voltar. E vamos voltar muito mais forte. Olha, deu pena ver aí o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai, reclamar da agressividade de atuação de alguns escritórios de advocacia de parentes e familiares de ministros do STF e do STJ em Brasília. Segundo ele, é um problema grave. Em entrevista mais cedo, ele lembrou que advoga há mais de 40 anos no Supremo e que isso não é de hoje, mas parece que a coisa piorou, saiu do controle. Na verdade, não deu pena nenhuma. É bem feito, Cacai. Sabemos todos que a coisa saiu do controle e recentemente, especialmente a partir de 2023, quando o Supremo praticamente aboliu qualquer impedimento para a atuação de ministros em casos defendidos por escritórios de parentes e familiares. Se o problema é antigo, certamente começou a piorar quando, lá em 2019, a Corte instaurou de ofício inquérito inconstitucional para blindar seus integrantes, parentes e familiares de apurações da Receita. Quando censurou, por exemplo, a reportagem que denunciava uma relação suspeita entre um ministro e uma empreiteira, ou quando ministros resolveram tolerar atos de um presidente da República e de um Congresso não alinhado. Quando esses ministros silenciaram e prenderam parlamentares e influenciadores
críticos ao regime, quando esses mesmos ministros resolveram interferir numa eleição e depois prender e condenar apenas absurdas milhares de pessoas inocentes, cujo único crime foi se revoltar contra a interferência eleitoral. Cacai hoje denuncia toda uma orgia institucional sem querer admitir que desfrutou dela. Ou alguém aí conhece algum outro advogado capaz de desfilar de bermuda pelos corredores do Supremo? Após construir sua carreira na advocacia, relacionando-se com gente poderosa, apoiando seus abusos, o advogado parece se dar conta de que alimentou o monstro que agora o devora. Não só ele, mas a mídia, a OAB e boa parte da Faria Lima. Gente que bateu palmas para todo tipo de arbítrio até se ver ameaçada por esse mesmo arbítrio. A consequência é que políticos e empresários enrascados já não precisam de intermediários. O garantismo seletivo destruiu a boa prática jurídica, a defesa técnica. Da pena mesmo é dos inocentes, de quem realmente precisa de justiça. Gente, nada fica no oculto para sempre. Moraes caiu no grampo fazendo lobby. Isso que a Malu Gaspar do O Globo denunciou agora recentemente não foi, aparentemente, a primeira vez que aconteceu. A Folha de São Paulo, em 2019, divulgou um grampo que o Moraes caiu em 2015, quando era secretário de Segurança Pública em São Paulo. Diz a matéria da Folha de São Paulo. Interceptação da Polícia Federal feita em 2015 sugere que o então secretário de Segurança Pública e hoje ministro do STF atuou informalmente a favor de magistrado. Vejam só, a Malu Gaspar, agora no dia 22 de dezembro, divulgou, em tese, um crime de advocacia administrativa, que é se utilizar da função pública, dessa toga, para satisfazer interesses particulares perante a administração pública. Inclusive, a militância caiu de pau em cima da Malu Gaspar, como se ela estivesse trazendo alguma informação mentirosa. Porém, entretanto, o tempo é a razão da verdade. Em 2015, segundo a Folha de São Paulo, Alexandre de Moraes já havia feito isso. Era secretário de Segurança Pública de São Paulo, do governo Alckmin, e estava advogando, fazendo lobby no STF a favor de um desembargador que estava sendo investigado. Ouça o grampo em que Moraes trata de lobby no STF com desembargador investigado. E a interceptação telefônica está aqui. Alô? Oi, Alexandre, tá bom, galera? Tudo bom? Como é que tá? Como é que tá a luta aí? Vamos aí, né? Entre uma porrada e outra, estamos sobrevivendo. Eu gosto de animação. E você, tudo bom? Vou mandar isso. Vai terça. Pode ficar tranquilo, viu? Eu tive semana passada, eu até, assim, falei que estava demorando um pouco, eu acabei encontrando o Toffoli. E hoje eu tive com ele aqui em São Paulo, que eu teve encontro dos presidentes e corregedores entre os PRS com ele. E eu fui convidado para dar uma palestra cedinho, bati um papo com ele, então não vai ter novidades. Mas eu digo, eu acho que não vai ter problema nenhum, já para de encargo também redistribuir memoriais, né, que o pessoal redistribuir. E o Gilmar, eu vou falar, o Gilmar vem à noite aqui para esse encontro também. Daí eu troco uma ideia com ele, mas ele falou que não, assim, vamos, sabe que cabeça de juiz, essa cabeça louca de vocês, né? Mas vamos tirar da frente, porque eu quero começar a fazer campanha com a TJ, porra. Pois não é a minha frente, eu prefiro. Tem que tirar da frente, senão o povo começa a encher o saco, né? Exatamente. Mas aí você pode não vai estar. Não, eu não posso. Eu tô licenciado. Eu vou pedir para fazer tentação, tá? Para pegar todos os pontos mais importantes. Na verdade, eles não estão. Só uma pausa aqui. Preste bem atenção nisso que está acontecendo. O Alexandre de Moraes
estava advogado, assumiu a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, então está secretário de Segurança Pública, mas o escritório continua aberto. Só que ele não pode advogar, mas está advogando. Vejam os autos, ele está advogando. Esse desembargador está sendo investigado e vai ser julgado o mandado de segurança desse desembargador. Ele contrata quem? O escritório do ministro Alexandre de Moraes. E ele pergunta, você estará lá? O Alexandre de Moraes fala, não, eu não posso, eu estou licenciado. Eu não posso, mas eu vou mandar um outro advogado do meu escritório para fazer a sustentação. É isso que está acontecendo. Só que nos bastidores, o áudio mostra que o Alexandre de Moraes está advogando. Ele só não está dando as caras. Mas ele está advogando, o escritório é dele, está muito claro. Ele falou com o Toffoli, ele vai falar à noite com o Gilmar Mendes, e tem muita coisa a mais ainda, vamos ver. É que sai a pauta, vamos ver se vai entrar ou vai entrar na outra semana. Não, mas eu já pontuei o que é mais importante para falar. Nós tentamos, tem que bater uma ideia só. Você sabe que se começa a botar coisa de sustentação, ninguém ouve. Mas a questão do prazo, tal. Eu sei, você não quer levar reforço da peça jurídica, nossa. Tem prazo que não pode ter 2. Não, então não teve mais nenhum caso, assim. O nosso foi tudo, né? Absurdo é sacanagem. Foi sacanagem da sacanagem, né? Daquele débito do Gilberto, né? Foi tudo. Quem que vai? Você quer falar para nós? Vai o doutor Laerte, que é desembargador aposentado, aqui de São Paulo, de direito público e tal, a minha agora do pessoal, bom, tranquilo, pode ficar sossegado. Deve entrar e tal, porque o Toffoli é o presidente da turma, então se ele liberou, ele vai faltar, né? Sim. O Toffoli, o Gilmar, o Flávio, o Celso, a Carmen e o Teori. A Teoria é uma cara que conhece a gente. Então, a Carmen é daí, né, irmão? É daqui, conhece a gente aqui, conhece minha história aqui, né? Pelo menos. Se tiver alguém para se lembrar ela só, não é boa ideia, vou tentar ver se eu converso. Essas coisas sempre são. Não vamos bobear no finalzinho, né? Exatamente. Você faz o implicado, você pega todo, né? Teoria com ela. Não, sim. Então, assim, não, o próprio eu vou falar, eu pedi, apesar de não estar, né? Mas ele vai estar no jantar hoje, dos presidentes, eu vou pedir para o Lewandowski lembrar ele, porque o Lewandowski queria eliminar, ele falou que né, calma, porque senão nós aqui em casa de férias, senão nós estamos fodidos, porque é louco, daí de janeiro o Lewandowski assumiu, eu fui lá no dia 16. E no próprio decisão ele já pode, mata, né? Então, eu vou com muito jeito ver se ele não se incomoda de dar um toque. Ok, aí vamos falando. Nitidamente advogando. Só que não poderia, senão seria advocacia administrativa. Aí agora, a Malu Gaspar divulga isso daqui. Alexandre de Moraes procurou o Galípolo para pedir pelo Master junto ao Banco Central e todo mundo duvida. Todo mundo duvida. Só que, em 2015, Alexandre de Moraes, licenciado como secretário de Segurança Pública, continuava, segundo o Grampo, advogando. Agora, sua esposa, com um contrato de 130 milhões de reais com o Banco Master, querem duvidar que Alexandre de Moraes tenha interesse nessa causa. Por quê? Porque hoje ele está licenciado da advocacia para ser ministro do STF. Ué, em 2015 ele estava licenciado também para ser secretário de Segurança Pública. Licenciado por licenciado não pode advogar nem na Secretaria de Segurança Pública, nem no STF. Só que o Grampo mostra que ele já fez isso. Por que eu vou duvidar da matéria da Malu Gaspar? Então, segundo o Globo, segundo a Folha de São Paulo, veja que eu estou trazendo matérias jornalísticas. Nada disso foi produzido por mim. Esse grampo telefônico foi divulgado pela Folha de São Paulo em 2019. Essa matéria é da Malu Gaspar, segundo ela, 6 fontes
relataram para ela que o ministro Alexandre de Moraes estava advogando pelo escritório da sua esposa. Agora, sua esposa tem um contrato de 130 milhões com o Banco Master, mas querem duvidar que ele teria interesse em auxiliar sua esposa na execução desse contrato. Fato é que isso só demonstra que precisamos, com urgência, de uma reforma no sistema de justiça. É isso que dá advogados com relações políticas chegarem na Suprema Corte. Nós precisamos que a Suprema Corte seja formada por juízes de carreira, juízes que, com meritocracia, sem indicações políticas, façam por merecer. Precisamos que a política se afaste por completo do poder judiciário. Senão, veremos reiteradamente situações como essa. Então vejam, não é a primeira vez que a imprensa divulga um envolvimento de lobby por parte de Alexandre de Moraes. Deixando bem claro, foi o Globo e a Folha de São Paulo que divulgaram isso daí. Eu sou Jeffrey Chiquini, eu sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Pessoal, acabei de terminar minha corrida, a última do ano, e acabei de receber uma excelente notícia que eu tenho que compartilhar com vocês. Nós conseguimos atingir a meta de assinaturas para a abertura da CPMI do Banco Master. Eram necessárias 198 assinaturas, 171 assinaturas na Câmara e 27 no Senado. Ontem mesmo nós já tínhamos as assinaturas suficientes na Câmara, já tínhamos aí 173, alguma coisa assim, ou um pouco mais, faltava no Senado. E hoje meu assessor me ligou e disse que nós conseguimos já 177 assinaturas na Câmara, 28 no Senado, nós temos já 205 assinaturas, então temos quórum para abertura da CPMI. Mas, pessoal, não podemos esmorecer, não podemos ficar numa zona de conforto, porque a abertura do trabalho legislativo só recomeça em fevereiro, que é quando eu posso protocolar o pedido. Então nós temos que continuar cobrando, pressionando os deputados e senadores para assinarem a CPMI, porque precisamos ter um grande número de assinaturas, primeiro para ter força para a instalação, segundo, para nós termos uma gordurinha, porque com certeza haverá muita pressão para deputados e senadores retirarem as assinaturas. Mas é isso aí, vamos continuar trabalhando até fevereiro, pressionando os deputados e senadores que não assinaram. Vou continuar colocando quem já assinou e quem não assinou, para que vocês nos ajudem e vamos retomar os trabalhos. Dia 1º de fevereiro, já cobrando ao Alcolumbre para que instale a CPMI para investigar essa fraude que envolve, inclusive, os membros do STF. Valeu, feliz ano novo, muita paz, saúde, sucesso, prosperidade e proteção para todos. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença dos senhores e das senhoras nesse momento difícil que o nosso país enfrenta, um momento que todos precisam se unir para defender o nosso Estado, que todos precisam se unir para defender a Constituição Federal. De antemão, eu quero parabenizar aqui a toda a imprensa brasileira, sem exceção, pelos últimos acontecimentos, mostrando ao povo brasileiro, através dos programas tradicionais da imprensa brasileira, em todos os meios de comunicação, os fatos que trouxeram a liderança da oposição nesse momento de recesso parlamentar, que suspendemos. Não é o Congresso que suspendeu, é a oposição que suspendeu momentaneamente para estarmos aqui apresentando, já informei aí, já dei o processo de impeachment contra o ministro Moraes pelas gravíssimas acusações com relação ao Banco Master. O excelentíssimo ministro da Suprema Corte do nosso país, alvo de vários processos de impeachment, já tem mais de 30, com diversas acusações que os senhores são testemunha do que já apresentamos aqui. Porém, esse é um quanto diferente. Essa questão do Master abalou a República Federativa do Brasil em todos os setores, como os senhores estão divulgando diariamente. Como a jornalista aqui, que eu quero cumprimentar a todos vocês, independentemente de posições político-partidárias, que está sendo bastante agredida
atacada, a senhora Malu Gaspar. Eu presto toda a nossa solidariedade a ela, que eu jamais imaginaria que ela seria tão atacada como ela está sendo, para vocês observarem a situação que o Brasil se encontra. Então, estamos apresentando esse processo de impeachment com base na Lei 10.079 de 1950, combinado com o artigo 52 da nossa Carta Magna. E é importante a presença do senador Magno Malta aqui, é o que representa a nossa Casa Alta. Infelizmente não temos a maioria absoluta no Senado Federal ainda, mas com a união e pressão do povo brasileiro poderemos chegar a esse número, como chegamos a 41 assinaturas, também quanto o mesmo ministro. Infelizmente alguns tiraram por conta de pressão, mas conseguimos pela primeira vez na história do Senado Federal o número de 41 assinaturas de senadores. Então esse processo de impeachment, como vocês estão aí com as gravíssimas acusações, estamos aguardando mais assinaturas de senadores e de deputados federais. O deputado Marcel já chegou? O deputado Marcel também solicitou para que possamos estender esse prazo e termos mais assinaturas. A nossa meta, como liderança da oposição, é ultrapassar o maior número já existente na história da República Federativa do Brasil, que é mais de 150 deputados federais e mais de 40 senadores da República. Vou abrir as perguntas, qualquer pergunta, fiquem à vontade, posteriormente que os parlamentares falarem nesse momento difícil da nossa República. O deputado Sargento Farruq vai pegar um voo agora de 15 para as 6. Vossa Excelência utiliza a palavra.